Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente recebe o Cláudio Felizoni, ele é professor titular da Escola de Economia da Universidade de São Paulo e presidente do Conselho do Laboratório de Finanças Provar da FIA. Professor, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a visita. Professor, o senhor é um especialista em varejo, que é uma das áreas que mais mudou e deve mudar nos próximos anos, por conta de mudanças nos hábitos dos consumidores, novas tecnologias. O senhor pode falar como é que foi essa mudança nos últimos anos? Eu diria que nós temos aí dois elementos importantes que precisam ser destacados. Um de caráter mais geral, que é a velocidade com que as informações têm sido apropriadas pela sociedade, mais especificamente a evolução da internet. Isso mudou radicalmente, não só o varejo no Brasil, mas o varejo no mundo inteiro. E uma ação específica, que é o Plano Real, em 94, quando a inflação passa de patamares de quase 3 dígitos, em alguns meses 3 dígitos, para uma inflação de 1 dígito anual. Isso fez com que as diferenças de preços fossem cada vez mais estreitas, obrigando que os varejistas dessem muito mais clareza das suas operações aos consumidores finais. Ou seja, tanto um movimento mais amplo quanto o mais específico fizeram com que o varejo se tornasse muito mais competitivo no mercado nacional. A outra mudança qual foi? São essas duas. Uma de caráter geral, que é a velocidade da internet, okay. E a segunda, o Plano Real, que fez com que esses diferenciais de preço fossem estreitados ao longo desses últimos anos. Legal. O senhor falou da importância da informação. Por que ela é tão importante? A informação, na verdade, é o seguinte, a competição ela se estabelece em função de termos conhecimento do produto que se quer comprar ou do serviço que se quer contratar, das suas condições e do seu preço. E obviamente, na medida em que o consumidor ele tem estes dados mais facilmente disponíveis, ele pode reivindicar com muito mais força, com muito mais intensidade, condições mais favoráveis. Isso torna o mercado muito mais competitivo. É por esta razão. Falando das outras novas tecnologias, tem o Big Data, o Analytics, inteligência artificial, internet das coisas. Como elas mudam o varejo? Elas mudam radicalmente, porque uma das maneiras que as pessoas se relacionam em qualquer sociedade é comprando e vendendo. Então, se estes recursos de compartilhamento de informações mudam a sociedade, evidentemente vão mudar também, já estão mudando, a maneira como as pessoas compram, como as empresas vendem seus produtos. Eu diria até que nós hoje temos ainda muito o que caminhar no que diz respeito à decodificação desses comportamentos por parte das empresas de varejo. Claramente, os sistemas de captura de informações evoluíram muito rapidamente, são muito eficazes, mas ainda há muito espaço a ser aproveitado no sentido de direcionar as ações das empresas de varejo aos interesses dos consumidores, no que diz respeito especificamente à aplicação de conceitos de matemática, estatística, de inteligência artificial na segmentação dos mercados, na identificação de comportamentos. Como é que isso pode ser feito na prática? O varejo, no fundo é tanto de bens, né, quanto de serviços, é um elo. Né? Ele liga quem está querendo vender com quem está querendo comprar. Né? Então, como isto se realiza? Isso se realiza na medida em que as empresas de varejo apliquem recursos, modelagens, sejam essas modelagens vindas das áreas de conhecimento da matemática, da estatística, da sociologia, né, desta área de inteligência artificial, aplicada na maneira com que o consumidor escolhe seus produtos, que produtos ele compra com outros produtos, quando ele compra, como ele compra, né, e até mesmo da maneira como ele se comporta na própria loja. Tudo isso, hoje, é possível de ser capturado, aliás, é capturado
capturado, mas ainda não existe um tratamento apropriado. Os recursos, o conhecimento matemático, estatístico para a utilização dessas ferramentas existe. Isso está disponível. O que não existe é uma aplicação mais ampla desses recursos na utilização destas ferramentas, na identificação mais correta desses comportamentos. As startups chegaram há poucos anos tendo como diferencial resolver um problema do cliente consumidor. Os varejistas brasileiros estão ligados a isso? Eles conseguem olhar para o consumidor e resolver um problema dele? Eu diria o seguinte, quer dizer, melhorou muito. O varejo melhorou muito desde 94, né, em que a competição se estabeleceu de uma maneira mais intensa. Eu diria que o varejo melhorou bastante no Brasil. Mas há muito por fazer. Eu diria que essa questão do consumidor final, né, a preocupação com o consumidor final, ela é filha direta da competição. Quer dizer, quanto mais as empresas forem obrigadas a se preocupar em perder mercado para os concorrentes, mais elas terão atenção no consumidor final. Se você compara as economias, por exemplo, no Brasil e dos Estados Unidos, o que nos diferencia de uma maneira muito clara é, evidentemente, a intensidade da competição no Brasil e lá fora. Quer dizer, aqui ainda nós temos muita concentração das operações. Eu digo isso não só no varejo, em todos os mercados, né? E esta concentração acaba muitas vezes deixando as empresas mais acomodadas. Então, eu diria que o varejo está sendo revolucionado, principalmente com a expansão da internet, por conta exatamente deste compartilhamento, desta pluralidade de informações que a internet suscita. Continuando a falar de internet, o e-commerce há alguns anos, quando cresceu, as pessoas falavam que ia ser o futuro do varejo, só ia ter e-commerce. Hoje a gente vê que o conceito hoje é omnichannel. Qual que é a opinião do senhor sobre isso? Bom, é exatamente isso. O consumidor final não precisa entender ou não vai entender que os canais são diferentes. O consumidor é um só e ele deve ser atingido por vários, deve ser procurado e deve ser atendido por diversos canais de distribuição. Né? Então, o Omnichannel diz exatamente, essa ideia é exatamente essa. Quer dizer, no fundo, essa é uma palavra bonita para uma ideia velha. Tá? Uma ideia velha, que é exatamente que o consumidor é um ser utilitário, no sentido de atender suas necessidades de bens e consumo, por um preço menor, nas condições mais adequadas. Como as empresas vão atender esta necessidade, esse é um problema das empresas e não do consumidor final. E as empresas estão conseguindo usar esse conceito para usar o que é para o canal físico, o que é para o digital? As empresas sabem usar isso? Eu diria que evoluiu, mas essa ideia de omnichannel, essa ideia de atender o consumidor, ele compra nas lojas físicas, retira na virtual, na física, ou faz o inverso, ainda é um ensaio. Algumas empresas dizem que fazem isso, eu não vi, tá? Mas ainda que fazem numa escala experimental. Não é um comportamento amplo do varejo. Isso não existe. O e-commerce se popularizou, hoje há vários varejistas online e acho que um dos efeitos disso é a maior oportunidade para o consumidor escolher o melhor canal, o melhor preço, mas você comoditizou o produto. É verdade. A pluralidade de informações leva a isto. Para alguns produtos, isso é muito mais facilmente, isso acontece com muito mais facilidade. Por exemplo, eletroeletrônicos. Né? No passado, se você olhar, você vai ver o seguinte, os televisores, um era diferente do outro. Hoje, um televisor é um quadro, um retângulo, e exatamente igual, não tem grandes mudanças. Eu diria até que uma banana, você tem uma diferença muito mais do que no televisor. E qual é a característica base de uma commodity? Né? A característica básica de uma commodity em que os atributos estão perfeitamente definidos é que a competição é muito intensa em termos de preço. Não é? Então, o consumidor busca o preço mais baixo e vai se dar melhor aquele varejista, aquela operação que tiver uma logística, não é? Uma liderança em custo muito mais apurada.
Isso é mais importante do que inovação e oferecer uma experiência para o consumidor? A inovação é assim, a inovação no varejo, né, no comércio de bens, ela se dá principalmente não naquilo que é visível. Né? Ou seja, tudo aquilo que pode ser emulado, pode ser copiado, aquilo não constitui vantagem competitiva sustentável, porque o concorrente pode fazer aquilo da mesma forma ou até melhor e muito rapidamente. O que constitui vantagem competitiva sustentável é aquilo que está no back-office, aquilo que está na retaguarda, aquilo que não é facilmente identificado. Isto, de fato, traz vantagens de sustentação de uma operação mais rentável do que o concorrente. Tudo aquilo que está na frente e que pode ser copiado, isso rapidamente desaparece como vantagem. Isso inclui a experiência? Isso inclui a experiência, sem dúvida. É claro que você pode trazer, eu acho que um caminho para as operações físicas é você criar uma experiência de uma presença na loja que possa traduzir uma maior fidelidade, um conforto, uma atratividade, etc. Mas, vamos dizer assim, a vantagem competitiva está exatamente em você criar um volume significativo e você, com este volume, rentabilizar a operação de uma maneira eficiente, de uma maneira eficaz. Porque a venda exclusivamente do produto, por exemplo, se você estiver vendendo livros, por exemplo, você compra um livro em qualquer uma das livrarias ou numa dessas plataformas, o livro é exatamente o mesmo. Não é? Mas o que vai diferenciar uma coisa da outra? Você pode até vivenciar a experiência de uma livraria agradável, etc., mas o que vai diferenciar é o preço final, não é? Porque o livro é exatamente o mesmo. E como a internet hoje ela cresce, ela está presente de uma maneira total, né? É natural que os produtos e os serviços gradativamente vão se assemelhando muito. E as possibilidades de diferenciação exclusivamente naquele produto são irrisórias. Não é um mercado muito fácil de competir, né? Não, a competição, você vê, a selva é um lugar perigoso. Não é fácil sobreviver na selva. E é isso, a competição traz exatamente esse grande desafio para as empresas, que é a sobrevivência em um terreno onde os competidores são ameaçadores. E o varejo brasileiro, como é que ele está no meio dessa revolução? Então, o varejo melhorou muito, eu digo de maneira geral, principalmente a partir de 94, com o Plano Real. Nós tivemos um crescimento também bastante significativo no meados das décadas, do início dos anos 2000, meados dos anos 2000, com as políticas de renda, etc. Isso melhorou bastante. Mas eu diria que o varejo ainda, a operação do varejo, principalmente no que diz respeito à decodificação dos comportamentos dos consumidores na aplicação de recursos sofisticados de inteligência artificial, recursos de estatística, de matemática, que estão aí, não foram inventados agora, são recursos disponíveis há décadas, né? E isto pode, sem dúvida nenhuma, trazer ainda grandes diferenciais, que não é o caso. Dá para a gente saber como é que vai ser o varejo nos próximos anos ou ainda tem muita mudança por vir? Eu diria que tem muita mudança. É difícil visualizar alguma coisa como o futuro, né? Acho que só talvez o Júlio Verne, né, teria essa capacidade de vislumbrar como vai ser esse futuro. Mas, de qualquer maneira, eu diria que é uma sociedade baseada num fator que é a administração da informação. Nós tivemos uma época da pedra lascada, da pedra polida, a idade dos metais. Nós estamos na idade da informação. É o que muda radicalmente a informação. Né? É a maneira como essas informações são capturadas, a maneira como essas informações são digeridas, são examinadas, organizadas e devolvidas na forma de produtos, de serviços, que muitas vezes até
criam outras dificuldades com relação a questões de privacidade, com relação às questões de moral, etc. Mas esse é um mundo que nós estamos vivendo e certamente ele vai ser intensificado nessa direção. Tá certo. Professor, muito obrigado. Eu que agradeço em nome da FIA a oportunidade. Obrigado.